boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso ACAPS Podcast, nosso segundo dia de evento. Esse segundo dia já começando movimentado aqui no pavilhão de Carapina. Seja você muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente através dos canais oficiais, das nossas redes sociais. Fiquem à vontade para participar com a gente, fiquem à vontade para poder nos prestigiar aqui também no pavilhão. A feira que começou ontem vai até amanhã. Estamos todos aqui aguardando a sua visita na maior feira de supermercados e padarias do Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia ontem e, claro, a gente conta com a sua companhia durante todo o nosso dia de hoje. O podcast que tem o objetivo de trazer convidados, palestrantes, autoridades, supermercadistas, para poder bater um papo de tudo que envolve esse universo de compra, de venda, de logística, de curiosidades do mundo dos supermercados e padarias do Espírito Santo. E para a gente dar as boas-vindas no nosso podcast de hoje, um assunto, digamos que gostoso, né? Digamos que saboroso. Para quem gosta, então é maravilhoso. Vamos falar de vinho, mais precisamente o mercado de vinhos no Espírito Santo, o consumo e a variedade no varejo. Para bater esse papo com a gente, dois ilustres convidados aqui comigo, Marcelo Duque, que é comprador de bebidas no supermercado Perim, e João Pedro Bosco, diretor de produtos da Vila Porto. Senhores, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Ok, obrigado. Boa tarde, Carol, todo mundo. Vamos fazer o seguinte... Capixaba, já começo perguntando, vou até fugir um pouco do roteiro aqui. O capixaba é um bom bebedor de vinho? É um bom consumidor de vinho? Bom, particularmente, eu considero que sim, né? E a evolução é nítida e notória a cada ano, né? Tanto que a cada vez mais nós buscamos oferecer, né, ao nosso consumidor um mix para deixar ele bastante à vontade no momento da escolha, né? Sim. Então aqui, hoje nós temos um clima agradável, né? Principalmente no que diz respeito a produtos ligados a vinho branco, espumantes, rosés, muito embora ligado também à nossa gastronomia, né? Nosso principal prato, que é a moqueca capixaba, ela casa muito bem com esse perfil de bebida, de consumo. Considero que o Espírito Santo navega bem. Tem muita gente que fala, João, que assim, Vitória, o Espírito Santo é muito quente, é muito calor, e isso pede bebidas mais refrescantes. O vinho, por exemplo, tirando o vinho branco, um espumante que você consegue botar para gelar, o tinto, por exemplo, você bebe ali numa temperatura mais ambiente. E ainda assim, a gente pode falar que temos um bom consumo, mesmo numa cidade quente, né? O Espírito Santo, ele tem uma média de consumo até maior do que a média brasileira, quando a gente vai fazer essa avaliação. Tem algumas particularidades também, como o Marcelo falou, os dias quentes a gente tem, os dias brancos, os rosés, os espumantes, mas o Espírito Santo, ele tem uma particularidade que em pouquíssimo tempo você sai desse calor e consegue ir para as montanhas, né? Então é muito rápido esse trajeto aqui no estado, o que permite também que haja mais possibilidades para os vinhos tintos, que são com certeza o carro-chefe. E cada vez mais também a gente percebe que o consumidor, ele já vincula o vinho a mais momentos de consumo, não só naquele dia mais frio, não só naqueles momentos mais tradicionais. Por mais que a gente ainda brinque que o frio é o melhor vendedor de vinho que existe, cada vez mais o consumidor, principalmente o consumidor capixaba, ele vai colocando o vinho no dia a dia dele em mais momentos. Com certeza. O Espírito Santo, ele figura ali entre os maiores importadores de vinho do país, somando para isso a forte expertise no ramo e a localização geográfica do Espírito Santo, que é muito estratégica, né? Como que está especificamente o consumo do mercado capixaba e qual é o nosso consumo per capita por ano? A gente tem esse número? Então, a média, você falando, vamos partir para a primeira pergunta, que é sobre o Espírito Santo, até mais o João, que ele é um importador, na verdade, né? Mas nós temos aqui também duas grandes empresas de e-commerce, né? Sim. Que é a própria Wine, a Evino, eles figuram também, contribuem para esse número também, né? Aumento do número, né? Exatamente. E você perguntou sobre... Qual o nosso consumo per capita ano? Então, o Brasil, ele, em média, né, 2,5 litros de
consumo per capita ano, né? Ainda é muito baixo se comparado por pessoa. Ainda é muito baixo, né, se comparado a países europeus, 2,5 litros. E dentro desses 2,5 litros ainda figuram os vinhos de mesa, né? Que não são de uvas vitiviníferas. Sim. E aí, se a gente for comparar, por exemplo, com um país europeu de grande consumo, quanto que seria? Por exemplo, a gente pega Portugal chega a 45 litros por habitante por ano. A gente pega Argentina, Uruguai, entre 16 a 20 litros por habitante por ano. Eu vou me mudar para Portugal. Então, eles têm uma cultura de colocar o vinho em muitos momentos, né, além das celebrações. Comum, né? Aí quando a gente vai comparar, por exemplo, o vinho com a cerveja no Brasil chega a 65 litros por habitante por ano. Eu ia falar isso, é como se a cerveja fosse a bebida do brasileiro e o vinho fosse a bebida do português. Por mais que a cerveja ainda seja 50% maior no Brasil do que o vinho é para o português, né? Então, ainda assim, a cerveja, especialmente no Brasil, ela é muito forte. Acho que a grande questão do vinho, e é algo que, como o Marcelo falou, a Wine e vinho contribuíram bastante, é primeiro para você democratizar, né? Para você colocar o vinho em mais momentos. Ficou-se por um tempo o estigma de que o vinho era algo muito sofisticado, ou então que era algo caro, ou que então tinha um custo-benefício ruim, e nada disso é verdade, né? O vinho, dependendo de quanto você bebe de cerveja, é melhor você tomar uma garrafa de vinho. E ele serve para vários momentos, né? Além de celebrações, às vezes a gente vende muito no Natal e tal, mas ele tem cada vez mais uma participação em mais épocas e mais momentos na vida do consumidor. E como eu falei, o capixaba, ele até mesmo pela evolução da gastronomia aqui no estado, que principalmente depois da pandemia aí, deu uma reativada boa, a gente vê o consumo aumentando. A gente está falando muito do e-commerce, né? A gente citou um exemplo do e-commerce agora. Diferente do e-commerce, o cliente do varejo, ele tem a oportunidade de pegar a garrafa do vinho, ler as suas especificações, dar uma avaliada. Isso é um facilitador para a venda? E o que a venda no varejo tem ainda de mais vantagem se comparado com o e-commerce? Não, sem dúvida é um facilitador, até pelo imediatismo, né? Diferentemente de você fazer uma compra online que vai demorar 2 dias, 3 dias para chegar horas, né? Ali, ou horas que seja, ali você estando naquele momento ali de poder de decisão, você realmente tem um grande facilitador. É onde justamente em nossas lojas nós oferecemos um serviço extra com uma equipe de sommelier por lojas. Tem gente que chega lá e não entende nada. Claro, eu trabalho com mais de 2.500 rótulos, né? Então, realmente, sim, o consumidor se deparando ali naquele momento, ele fica meio em dúvida. Então, quer dizer, nós temos os profissionais para servir de indicador para aquele que é o vinho exatamente, para o momento, a ocasião, se é para um presente, se é para harmonizar num jantar. Uma situação específica, né? Isso, é realmente um encontro casual com os amigos. Então, a gente busca oferecer esse serviço e ali também, falando especificamente do nosso perfil de trabalho que oferecemos, né? A gente tem assim, um cuidado muito grande em navegar, né? Navegar todas as regiões vitiviníferas, tanto do velho mundo como do novo mundo, para o cliente se sentir bem seguro e à vontade dentro do que ele procura, né? Dentro dos vinhos de alta gama até os vinhos mais básicos do dia a dia, realmente, né? O que a gente vê, assim, até nós enquanto importadores, apostamos também muito nas ações de chão de loja, né? Nas ações de ponto de venda, porque acho que às vezes é até intimidador, né? Você chegar num lugar que tem tantas opções. Então, é muito importante o trabalho dos sommeliers, o trabalho das equipes que estão ali na loja, para que elas possam direcionar o consumidor, até mesmo o que a gente estava falando antes aqui, o seguinte: às vezes ele não sabe nem o que ele gosta, mas ele sabe exatamente o que ele não quer. Eu sou essa. Então, uma ajuda, e às vezes até o cara que está ali provando, ele não conhece aquele rótulo. Ele prova ali na hora na loja, ele vê que ele gosta, que passa a conhecer a partir dali. Então, esse trabalho é muito importante, porque o vinho é algo que não é tão... Como tem diversas opções, estima-se que cerca de 60 mil rótulos diferentes no Brasil, tem que ter aí um auxílio, vamos dizer assim, norte, né? Um norte, pelo menos, na hora da escolha.
A gente pode pontuar um perfil do vinho do capixaba? O que o capixaba mais aprecia? O capixaba, assim, como um todo, o perfil do consumidor, realmente falando de Brasil, ele tem uma tendência, né, para produtos com uma vertente mais adocicada, né? Isso, mas não exatamente de produtos chapitalizados, produtos com adição de açúcar. Propriamente processo da fermentação interrompida, né? E você consegue extrair ali um grau de açúcar, de doçura maior no vinho. A gente consegue trazer exemplos? Vinho mais frutado, vinho com corpo um pouco mais aparente. Gente, eu dei a vida para um dia falar isso, um vinho frutado. Isso é maravilhoso, gente. Eu vou dar um exemplo. Existe um vinho... Pode falar algumas uvas ali. Ele chama Primitivo de Mandúria. É uma uva, um vinho da Puglia. No Brasil, vende muito, muito. Da Porto tem, acredito que ele deva ter. E, enfim, é um vinho que vende muito. Agrada muito. Né? Agrada muito o consumidor brasileiro. Primitivo de Mandúria. Então, é uma uva e tem diversas vinícolas. Isso, porque essa uva ela tem um nome, inclusive, na Califórnia, chamado de Zinfandel. É a mesma uva, né? Esse vinho, por exemplo, quando você vai conversar com as vinícolas, né, que aí é o nosso trabalho, né, de chegar e de conversar, elas têm, normalmente, o principal vinho delas não é o Primitivo. É um outro vinho, ou de Negro Amaro, uma outra uva. Sim. Só que no Brasil, elas tiveram que se adaptar e trazer o Primitivo como carro-chefe, porque o brasileiro, em geral, ele prefere esse vinho do que os outros vinhos que normalmente as vinícolas da Puglia produzem. Mais complexos, né? Exatamente. Então ele é um pouco mais doce, ele tem um teor de açúcar um pouco mais elevado, normalmente ele vem com garrafas mais bonitas, mais apresentáveis, o brasileiro também gosta muito disso, o capixaba também gosta muito disso. Então é um exemplo, né, de um vinho que, quando você vai ver num consumo europeu, ele não é tão forte, mas quando vem para o Brasil, para o Espírito Santo, ele aparece bastante. Vinho argentino também, o capixaba gosta muito. Exatamente. É um vinho, digamos que poderia ser tipo um vinho popular, né? Você colocou na mesa, vai agradar todo mundo, né? Todo mundo, É um vinho. Grande maioria. Perfeito. Considerando esse perfil, qual a estratégia para alavancar o consumo dos produtos nos pontos de venda? Já que a gente acabou de falar de um perfil que o capixaba gosta mais adocicado, mais frutado. O próprio João, um parceiro nosso de negócios também, né? Ele é fornecedor em nossas lojas também. Eles trabalham bem alinhado com essa questão de degustações, abordagens, né? As épocas, os períodos sazonais, você tem que fazer um trabalho também diferenciado, as datas comemorativas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Dia dos Namorados, virada de ano, que o espumante ele tem uma explosão muito grande, né? Ele é a cara ali da comemoração, Réveillon, exatamente. Então, você tem que estar sempre antenado nos períodos, né? Nas sazonalidades e realmente desenvolver um trabalho ativo de execução. A gente pode falar que existem rótulos que eles acabam caindo na moda? Com certeza. Assim, né? Às vezes, como o João bem disse, né? Tem um rótulo que na Europa ele não faz tanto sucesso, mas aqui no Brasil ele é um badalo, digamos assim. Às vezes acontece de ter um rótulo que caiu na graça de alguém e ficou popular. Com certeza. O Espírito Santo tem alguns casos específicos, né? E aí até assim, a gente acaba tendo alguns outros problemas a partir daí. Então, por exemplo, o Espírito Santo, capixaba em geral, ele adora memórias, ele adora catena. São vinhos excelentes. Mas são vinhos que lá fora ninguém nem conhece. Ninguém nem dá confiança, né? Não digo Angélica Zapata. São bons vinhos, mas não tem a força que tem aqui no estado, por exemplo. E aí a gente vai para outro problema, que aqui no estado, então, virou, por exemplo, um foco de produtos de descaminho, produtos de contrabando, que as pessoas trazem exatamente esses produtos, porque sabem que aqui vai ter uma liquidez, uma vazão muito rápida. Mas existem rótulos que se tornaram marcas, se tornaram ícones. A Vila Porto, por exemplo, é portador exclusivo da Conte Toro, que traz o Casilheiro del Diabo, traz o Reservado da Conte Toro. Então são vinhos que você encontra em todos os pontos de venda, praticamente todos, e a gente chama que são itens que viraram commodity. Então virou briga de preço ali, né, em muitos momentos. São vinhos que o consumidor tem um consumo muito alto. Pra você ter ideia, a gente importa de Casilheiro e de Reservado cerca de 25 a 30 milhões de garrafas por ano. Só desses dois itens. Então a gente brinca que é a Coca-Cola aí do vinho, né?
Quando você vai com um espumante, um Chandon, né? Sim. Todo mundo Exatamente. tem a evidenciação com a marca, né? Que carrega, né? Um peso, né? De uma marca, de uma multinacional, né? Isso aí sempre influencia. Como vinícolas importadoras e representantes comerciais têm atuado junto ao varejo capixaba para conseguir aumentar e fortalecer ainda mais esse consumo? Acho que o que nós, enquanto importadores, tentamos fazer, né? Primeiro, é fazer com que o nosso cliente possa se dar o luxo de comprar o menos possível. Então, para que cada vez a gente possa atendê-lo on demand. Então, ele quer uma caixa hoje, a gente vai entregar uma caixa, e se tiver que entregar 10 caixas na semana, nós vamos entregar 10 caixas em momentos diferentes. A logística está cada vez mais importante, né? O Marcelo pode falar melhor do que eu, mas os estoques das lojas antes eles eram enormes, agora eles estão cada vez menores. E essa entrega é cada vez mais importante e fundamental, por questões de caixa, questões tributárias, enfim. Então nós precisamos, claro, que é um lema da Vila Porto, vender sempre qualidade. Então nós nunca vamos colocar um produto ruim no mercado. Pode ser sempre um produto de mais barato, mais caro, mas sempre com qualidade e custo-benefício. E o nosso trabalho com os nossos parceiros é sempre estar oferecendo não só vinho, mas um serviço. Seja de uma degustação, seja de um promotor na loja, seja de uma entrega rápida, de um evento que seja necessário fazer. Nós temos espaço para evento na nossa sede. Então, esse tipo de coisa, para que nós possamos auxiliar os nossos clientes a conhecerem os rótulos e os clientes dos nossos clientes a fazerem aí o que a gente sabe que é o sell-out, né? Que nem sempre, o sell-in às vezes é mais fácil do que o sell-out na hora da venda, né? Isso aí. E falando especificamente das vinícolas, eu tive há 2 semanas atrás, né, em Bento Gonçalves, né, que é a capital nacional da uva e do vinho, né, e onde nos Vales dos Vinhedos estão localizadas as vinícolas realmente mais fortes aqui do Brasil, né. Eu fiquei uma semana lá na feira e assim, fiquei impressionado com a quantidade de vinícolas familiares, vinícolas boutique, né, de como estão evoluindo dentro dos processos, né, de vinificação, trabalhando com cepas europeias e realmente cada vez mais difundindo assim, produtos com extrema capacidade, extrema qualidade, com capacidade de estar realmente brigando com os produtos importados, né? Voltando um pouco da questão do consumo, que impacta bastante também em relação ao consumo, né? Porque o vinho na Europa ele é tratado com tributação de alimento. E aqui no Brasil é como bebida alcoólica, né? Que é mais caro. Exatamente. Nós temos uma carga tributária muito alta, principalmente aqui dentro do nosso estado, né? Com a ST, um percentual bem elevado, né? Isso aí acaba... Como é que a gente consegue aumentar e alavancar, mesmo com a tributação mais alta aqui? Difundir, de que forma a gente consegue difundir mais o consumo do vinho dentro do Espírito Santo? Então, nós, na quinta-feira passada, inclusive, fizemos um evento. A gente faz muito evento em nossas lojas, né? Evento não só de chão de loja, como eventos também fechados, né? Para uma gama de consumidores. Porque o vinho, ele é o quê? Ele é contato, ele é experiência, ele é você estar ali, prazer ali, tendo, né? a condição de navegar, né? Porque nós somos considerados enófilos, né? Os consumidores são enófilos. Então, o real bebedor de vinho, o real consumidor de vinho é aquele que navega tanto nas uvas, né? Nas castas, né? Como nas regiões. Porque as sensações é que vão realmente te fazer ficar um bom degustador ao longo do tempo. Um apreciador, né? Com certeza. Acho que a gente precisa cada vez mais colocar o vinho na boca do consumidor. Então, de que forma? Eu, pessoalmente, acredito muito em ação de ponto de venda. Muito. Para mim é o que a gente... porque a questão sensorial nunca vai parar de existir. O e-commerce ele é muito forte, mas existem sentidos humanos que a gente precisa estar ali na loja, encostando no produto, vendo o produto. Pessoalmente, no Brasil tem um problema de confiança também da questão online, que é uma questão mais complexa, que a gente não vê nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu acredito pessoalmente muito nesse tipo de ação, porque às vezes eu tenho a impressão e a convicção de que às vezes o consumidor ele nem sabe que ele gosta.
porque ele nunca conheceu, ele não conhece aquele rótulo, ele não conhece. E eu vou falar por mim, tá? Eu comecei a beber vinho, deve ter uns 5 ou 7 anos. Eu não era uma consumidora de vinho. Eu tomava assim, ia ali pra Pedra Azul, tava friozinho, tomava um vinho. Hoje já faz parte da minha rotina. É, sem dúvida nenhuma, a minha primeira opção de bebida alcoólica. Quando eu quero beber alguma coisa, eu bebo um vinho. Mas isso ainda é uma coisa difícil aqui para o capixaba, né? Como eu digo assim. E eu acho que vocês podem falar muito melhor disso. O jovem hoje em dia começou a apreciar mais vinho do que se a gente fosse comparar com alguns anos atrás, né? Então é trazer esse consumo também para uma geração mais jovem, ensinando, né? E mostrando, e aí, como o João bem disse, né? Dentro dos pontos de venda, fazendo isso, né? Trazendo esse contato com a bebida, né? Aumentando esse contato com a bebida, porque de fato ela por muitos anos ficou distante, né? Isso aí. E assim, esse trabalho que nós realmente buscamos estar constantemente fazendo, é fazer de uma forma leve, descomplicada, né? Porque não adianta você levar para o consumidor final uma linguagem técnica, que ele não quer saber ele quer beber. Ele não quer saber das sensações organolépticas que o vinho vai te proporcionar, ele quer saber que ele vai colocar na boca, e curtir o momento e navegar, né? De que forma a gente, para encerrar, a gente poderia, para quem está acompanhando a gente aí nas redes sociais, no nosso canal, e fala assim, nunca beber vinho, gostaria de começar a beber vinho, por onde começar? Bom, eu posso te afirmar que o melhor momento, o melhor local para você começar é no supermercado Perim. Maravilhoso. Lá você vai ter uma equipe fantástica, entendeu? Para prontamente servir e te conduzir dentro do que você realmente gostar de navegar. A nossa equipe é realmente fantástica. Então, comece indo ao Perim. Pronto. E olha atrás da garrafa, se tiver Vila Porto, pode confiar. Tá. Aí faz um combo aí. É isso aí. Senhores, obrigada pela companhia, pelos esclarecimentos. Obrigado a você, Carol. E espero que você navegue bem aí dentro desse métier. Eu já falei, eu não sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto. Já é meio caminho andado. Com certeza. Eu continuo bebendo, abri uma garrafa. Eu não sei porque que, inclusive, a gente não tá batendo esse papo tomando uma taça de vinho. Faltou. Degustando pra dar um charme. Eu acho. Faltou se trazer um vinho, né? Ai, João, por favor, vamos fazer o seguinte, nosso podcast vai até às 7h30. Você tem às 7h30 pra voltar aqui pra gente continuar batendo esse papo com uma garrafa de vinho. Gente, obrigada. Espero que vocês curtam a feira, aproveitem a feira. Acho que além de proporcionar muitos momentos legais para os capixabas aqui, a CAPES também traz muitos negócios para vocês, né? Fomenta muito esse comércio de vocês também. Muitos negócios são feitos através da CAPES e a gente deseja muito sucesso para vocês aqui na nossa feira. É isso. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. A gente que agradece. Bom evento para vocês. Obrigado pelo convite, Carol. Obrigada. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apenas começando a nossa rodada de podcasts dessa quarta-feira. Daqui a pouquinho tem mais.